nome de Jesus. Se você puder acompanhar conosco, a palavra que vai ser dita nesta manhã não é palavra de homens, é palavras que vêm do coração de Deus, contidas na Bíblia, que é a nossa regra e prática de fé cristã, em nome de Jesus. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 1, nos versos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Esse é o tema: o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Assim está escrito: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, do estrangeiro, do gentio. Assim consideravam os judeus. Versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, qual é o Evangelho que Paulo diz que não se envergonhou, não ia se envergonhar? O Evangelho dos homens? O Evangelho das religiões da época? Não. O Evangelho de Deus, centralizado em Deus, que é poder. Paulo não pregou o Evangelho de imitação, o Evangelho mesclado, que na época dele alguns também pregavam, anunciavam. Paulo pregou o Evangelho porque sabia que nele havia o poder de Deus. Vamos confessar? No Evangelho, quer dizer, de Deus, né? Há o seu poder para transformar aqueles que ouvem. Quando o Evangelho é manifesto, é pregado, é anunciado, o poder de Deus é manifesto para promover transformações, para a salvação dos homens, homens eleitos, homens que estão mortos em delitos e pecados. Então, essa é a maneira de Deus trazer os seus filhos, de unir, ajuntar os seus filhos. E Paulo fez isso eficazmente. Paulo realizou isso de coração, com satisfação. Então, essa expressão usada por Paulo é muito rica, tremenda, né? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Irmão, quando se prega o Evangelho legítimo, verdadeiro, pessoas se rendem a Deus, pessoas se convertem, corações são transformados, vidas são mudadas, porque é o Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus. Quem crê, diga amém. Eu estava lendo essa semana um artigo de um pastor presbiteriano, que também é doutor Ed. Ele fala algo muito importante acerca do poder de Deus. Ele diz que esse poder representa a força ou a energia que mantém e que move tudo que há na terra. Diga glória a Deus. Não sei se você já leu Hebreus 1:3, que Deus ainda hoje sustenta pela sua palavra, que é poder, todas as coisas criadas. Vamos confessar: Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, o Evangelho é a palavra de Deus, é o verbo, é a palavra que opera eficazmente, que opera na vida dos seus filhos. Ele diz também que representa a habilidade de Deus, a capacidade de Deus, quando criou todas as coisas. Diga: Deus criou todas as coisas. Aleluia! O incrível poder, diz ele, de Deus em criar o nosso universo, e o seu poder, que é a energia que sustenta tudo. Diga: Deus sustenta tudo, que criou. A nossa vida, irmãos,
é sustentada por Deus por intermédio da sua palavra. Sem a palavra de poder, que é a palavra de Deus, seria impossível ou é impossível nós permanecermos de pé, como nós permanecemos inabaláveis. Os problemas surgem, as dificuldades, circunstâncias nos cercam, desafios da vida, né? Muralhas gigantes, e a gente não definha, e a gente continua de pé. Por quê? A palavra de poder, que o Evangelho sustenta a nossa vida em todos os dias. Diga, em todos os nossos dias. Então Paulo teve a incumbência, a missão gloriosa de pregar a palavra de Deus, que mostra a justiça de Deus e faz a justiça dos homens ser reconhecida como nada. No Evangelho também nós caminhamos de fé em fé. Diga, meu irmão, caminhamos de fé em fé, porque a cada desafio usamos a fé, avançamos, caminhamos de fé em fé. Não é de jejum em jejum, não é de vigília em vigília, não é de subir monte e descer o monte. Caminhamos de fé em fé. Vamos confessar? Caminhamos de fé em fé. Então, o que é fé? Já sabemos. É a certeza de coisas que se esperam, fatos e convicções que se não veem. Aleluia! Diz a palavra: o meu justo verá por, e se retroceder, nele não se compraz a minha. Aprendemos isso aonde? No Evangelho, que é o poder de Deus. Aleluia! O Evangelho que Paulo pregou tinha todas as respostas, fazia esclarecer todos os enigmas que a população de Deus no passado tinha. Tudo foi esclarecido com a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus. Aleluia! Vamos ver em Hebreus, que eu falei aqui, 1:3. Hebreus, essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo, pregador da graça de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, na pessoa de Jesus, aleluia, todos os escolhidos identificaram o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando algumas coisas. Está escrito isso? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu. Quer dizer que a palavra de Deus é a palavra de poder. Por isso que Paulo não se envergonhou, porque ele sabia que o Evangelho era poder de Deus, era e é e será o poder de Deus. Aleluias! Depois de ter feito a purificação dos pecados, porque como a única oferta, ele nos aperfeiçoou até quando? Para sempre. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, voltou para o seu estado original, cumpriu o que deveria cumprir naquele corpo de carne, e agora foi assunto aos céus. Claro, depois voltou em 70, invisivelmente, mas agora podemos identificar o Deus glorioso, o Deus majestoso. Um só Deus. Diga, um só Deus. Essa igreja acredita num só Deus, com as suas manifestações em seus tempos. Lá atrás, como Pai Eterno, Pai Poderoso, Jeová Jiré, etc, etc. Diga amém? Na época dos apóstolos, Deus era o que? Verbo. O verbo estava no mundo. E hoje sabemos que Deus é o Deus Espírito. Aliás, Deus sempre foi o Deus Espírito. Aleluias! Por isso que nessa igreja não confiamos, não servimos a três deuses. Só há um Deus, um só Senhor. Aleluias! Então ele foi verbo, a palavra estava no mundo. Hoje nos guiamos, hoje somos ensinados, hoje nós somos corrigidos, hoje nós somos alimentados, admoestados, ensinados pela palavra de poder.
o Evangelho que é poder de Deus. Diga, o Evangelho é poder de Deus. E Jesus está centralizado no Evangelho. Aliás, de Gênesis a Apocalipse, Jesus está centrado nas Escrituras, principalmente no Evangelho. Jesus é o centro do Evangelho. Aleluia! Você pode dizer isso? Jesus é o centro do Evangelho. Aleluia! Assim anunciou Paulo a seu tempo. O Evangelho, meus irmãos, queridos, não é uma fórmula mágica, um amuleto, uma crendice popular, como as pessoas seguem. Muitos acreditam nessas coisas, né? Mas nós acreditamos no Evangelho que é poder de Deus. Essa igreja não se envergonha de anunciar, de manifestar o Evangelho de poder que transforma a vida dos seus filhos, que muda a vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, isso aqui é bem claro para o nosso ministério. Então, o Evangelho também é vida. Diga, meu irmão, o Evangelho é vida. É vida, irmãos. Quando o Filho de Deus ouve o verdadeiro Evangelho, ele recebe vida desse Evangelho, porque Jesus está no Evangelho. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus está centralizado no Evangelho. Paulo tinha essa certeza. O Evangelho também impõe prática, manifesta-se, principalmente em atos de justiça. Paulo fala aqui, volta lá para Romanos, exatamente isso, em atos de justiça do próprio Deus, não a nossa justiça, mas a justiça que vem de Deus. Romanos 1, no verso 17, visto que a justiça de Deus se revela como no Evangelho, a justiça de Deus, e já se manifestou. Por isso que nós podemos declarar que nós já fomos justificados. Diga, já fomos justificados. Claro que essa justiça aqui, ela é grandiosa, ela não é limitada, ela opera em todas as áreas. Deus faz justiça ainda hoje aos seus escolhidos, que creem nele, que acreditam nele, que o servem, que é obediente a ele, que teme a ele. Você pode ser uma pessoa injustiçada, mas você sabe que Deus já te justificou em nome de Jesus. Então, aleluia, visto, notado, manifesto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, não numa congregação, não num segmento religioso. O Evangelho se manifestou nas pregações de Paulo. O Evangelho, a justiça de Deus se manifesta na pregação da palavra. Quando nós anunciamos o Evangelho que é de Deus, todos passam a entender, compreender que Deus é um Deus de justiça. Diga, Deus é um Deus de justiça. Deus não é injusto, como muitas pessoas dizem, pensam e até manifestam com palavras. Deus está sendo injusto. Não. Desde o princípio, Deus sempre foi justo. Por exemplo, Deus escolheu vasos de honra, mas também destinou vasos de desonra para a perdição. Você consegue ver injustiça da parte de Deus? Não. Não está aqui no meu apontamento, não. Vê, Gilberto, Romanos 9. Havia uma discussão na época de Paulo, quando Paulo estava pregando o Evangelho. Muitos se levantaram e falavam abertamente que Deus estava sendo injusto. Romanos 9, verso 19. Olha só, me veio à mente agora, pelo Espírito, Romanos 9, 19. Paulo está respondendo exatamente a essas criaturas, a esses indivíduos que dizia que Deus era injusto. Tu, porém, me dirás, 2 pontos, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Paulo pergunta. No 20, quem és tu, homem, ou homens, ou criaturas, ou indivíduos, para discutires com Deus? Porventura,
Pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito, autoridade sobre a massa, para do mesmo barro, do mesmo ventre, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Paulo sabia que era direito de Deus agir dessa forma, e Deus agiu dessa forma não com injustiça, não que Deus olhou para critérios. Deus quis que fosse assim, e assim se fez. Aleluias! Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, diga, o seu poder, aleluia, poder total de criar, de permitir que as coisas pudessem vir à existência, suportou com muita longanimidade, que é a paciência, os vasos de ira preparados para perder. Então, no evangelho que Paulo pregava, todas as coisas foram ajustadas, porque até filhos de Deus na época, até eleitos de Deus, colocavam dúvida do que Deus permitiu, vasos de honra e vasos de desonra. Hoje também acontecem muitas discussões sobre esse texto aqui. Mas que Deus é esse? Ele não diz que é Deus de amor, ele não diz que Deus é justo. Como é que ele criou, como é que ele permitiu de um só ventre, não é? Abel, aliás, primeiro foi Caim depois Abel, e de lá para cá a sua descendência se multiplicou na terra. Que Deus é esse? Sem justiça. O homem não teve poder de escolher, não. Deus teve poder de decidir o que ele quis fazer, em nome de Jesus. Por isso que você está aqui. Deus decidiu chamar você através do evangelho. Não é através de um convite: venha fazer uma corrente, venha fazer um desafio, como isso é normal em várias denominações. Aqui não. Pregamos a palavra, Deus é que traz, em nome do Senhor. É Deus que efetua no coração somente de seus filhos o querer, mas também o realizar. Aqui a gente não fica implorando: venha para cá, venha para cá, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer isso, aquilo, outro. Não, pregamos o evangelho, que é poder de Deus, e através desse poder, vidas são recuperadas, vidas são reconciliadas, redimidas, transformadas, para a glória do Senhor. Por isso que o ministério do apóstolo Paulo trouxe muitos resultados para a glória de Deus. Paulo pregou o evangelho de Deus, ou escreveu epístolas, muitas das vezes nas prisões, nos cárceres. Mas quando essas epístolas saíam do momento que ele enviava e chegava até os ouvintes, chegava até os eleitos, ao lê-las, as epístolas, pessoas eram transformadas, pessoas mudavam de vida, em nome de Jesus. Quando que hoje você vê aí, o que se prega é o evangelho michuruca, é o evangelho misturado, mesclado com achismo, com aquilo que o homem pensa. Não, nós pregamos o evangelho que é poder de Deus, ponto final, para a glória de. Então é de fé em fé que avançamos. Agora, essa fé é de quem? Essa fé é vivenciada por quem? Essa fé é vivida por quem? Para todos quantos que foram chamados, e para todos quantos que serão chamados pelo evangelho, que é o poder de Deus. Aleluia! Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Você pode agora fazer uma análise. Puxa vida, realmente, o tempo que eu vivia nas religiões, eu não ouvia o evangelho, eu ouvia palavras totalmente fora desse evangelho. Mas no momento que eu ouvi o evangelho surtiu efeito no meu ser. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu posso dizer que a minha vida é totalmente diferente. Diga, a minha vida é totalmente diferente. Em nome de... Você recebe essa palavra?
ver aqui Romanos, ainda no capítulo 1, no versículo de número 7. Romanos capítulo 1, versículo 7, em nome de Jesus. Diz assim na palavra do Senhor: a todos os amados de Deus que está em Roma, cuja capital Itália, chamados para serem santos, graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, no momento que essa epístola chegou até os eleitos que estavam em Roma, ela surtiu efeito gloriosamente. Quando essa epístola foi direcionada, chegada até Roma, realmente muitos eleitos que eram idólatras, que eram defensores do judaísmo, que tinham uma religião. Você sabe que Roma aderiu, permitiu que muitas religiões fossem vivenciadas. Então, muitas pessoas que eram de uma religião, ou pertenciam, ou seguiam, pessoas que viviam à margem da lei, pessoas prostitutas, série de pessoas que tinham suas vidas nesse sentido, porque estavam mortas. A falar dos religiosos que serviam a religião, mas não tinha vida em Cristo, não conhecia Deus. E quando eles receberam, aleluias, essa palavra, houve o que? Transformações. Então a chamada se deu quando essa epístola, que expressa cabalmente que o Evangelho é o poder de Deus, essas pessoas, ao ouvirem o Evangelho de Deus, que é poder, elas foram transformadas completamente, profundamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? E passaram a viver conforme ou de acordo com os ensinamentos cabíveis que compõem o Evangelho. O Evangelho de poder, o Evangelho da graça, o Evangelho da reconciliação, em nome do Senhor. Você vê que muitos pastores, até pela sua inocência espiritual, querem criar muitas coisas no afã, até pela sinceridade. Eles querem a todo custo reunir pessoas, reunir multidões, e até conseguem. Eles começam a elaborar campanhas, não sei das quantas, né? Desafios com Deus. Olha, se Deus não te abençoar ao raro da Bíblia. As pessoas, puxa vida, esse pastor é um homem que desafia. Ele está me convidando, está dizendo, se Deus não abençoar, não operar milagres, não transformar, ele rasga a Bíblia. Esse homem de Deus. Está vendo? O próprio Simão, naquela época, no primeiro século, se passava como um homem de Deus e enganava muitas pessoas com as suas mágicas, com as suas mentiras, seduzia muitas pessoas, porque essas pessoas da época de Simão não tinham conhecimento, ainda não tinham ouvido o Evangelho que é poder. Diga amém. Seguia Simão, mas como o homem de Deus chegou, a mentira foi envergonhada, caiu por terra. Então, quando a verdade é pregada, é anunciada, o Evangelho legítimo, o Evangelho que glorifica a Deus, que exalta o Senhor, as mentiras caem por terra, os envoltos, os ajeitadinhos, que tem pregador que faz os seus ajeitadinhos, para enganar as pessoas, a população. Que falta de conhecimento. Recorremos a Oséias 4, o meu povo está sendo o quê? Ainda hoje, engodado, enganado, iludido, infectado, porque eles faltam o quê? Conhecimento. Não conhece a palavra de conhecimento, a palavra de poder, não conhece o Evangelho glorioso, que exige uma única verdade, que é absoluta. Paulo pregou. Então, conhecereis a verdade vos esclarecerá. Esse é o ponto vital também da pregação. Além de libertar as pessoas, esclarece as pessoas. Elas passam a saber quem elas são diante de Deus
quem é Deus, ou vai representar, ou vai ser na vida delas. Porque a maioria do povo não se valoriza. Que o pregador diz: você é um zero à esquerda, e a pessoa diz: é verdade, sou um zero à esquerda. O outro diz: você tem encosto, é verdade, minha vida não vai para frente porque eu tenho encosto. O outro diz: você tem que se humilhar diante de Deus, diga: eu não presto. E as pessoas vão crendo nessas coisas. A vida vai passando, as pessoas continuam nas suas frustrações, nos seus medos, nas suas tensões, preocupações, etc, etc. O evangelho pregado ajusta tudo, aleluias. O evangelho que Deus foi pregado ajusta, o medo vai embora, né? A preocupação, a angústia, a depressão, tudo vai embora, em nome de Jesus, aleluias. Vamos voltar para a carta que Paulo escreveu aos Hebreus. Hebreus, se não tiver em ordem, Gilberto, você conserta aí, tá? Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Isso aqui para muitos é insignificante, porque eles deturpam o que está escrito, que Paulo escreveu. Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé, pela fé. E se retroceder, nele não se comprais a minha. Então, os pregadores, entre aspas, supostos pregadores, tudo bem, está escrito, mas pela fé, podemos dar uma ajuda à nossa fé. Pela fé no copo com água, pela fé na rosa, pela fé no sal grosso, não é isso? Pela fé nisso, aqui no outro. Não. Paulo aqui escreve, né, uma coisa muito importante, que todos os cristãos da sua época deveriam viver, e na nossa geração também. Todavia, pesados pesares, o meu justo viverá por, pesar dos sofrimentos, apesar das lutas, das dívidas, dos gigantes que encontramos no nosso caminho, as muralhas que se levantam, circunstâncias, apesar de tudo isso, nós temos que viver por fé. Por fé em que? Em quem? Na palavra de poder, e também no nosso Deus, Senhor e poderoso, em nome de Jesus. Amém? As pessoas não querem viver dessa maneira. Às vezes a gente começa a fazer uma análise e vê que a maioria das igrejas não estão fazendo o que Deus está mandando, e muitas pessoas nos acusam. Bispo Sérgio, a tua igreja não tem muito membros, porque você não faz movimentos. Vê aí, as Universais da Vida, etc, etc. Eles fazem campanhas, isso é bom para manter as pessoas. Os templos estão cheios. Aí eu pergunto: as pessoas estão ouvindo o quê? Estão ouvindo o Evangelho? Os templos estão cheios, abarrotados, crescem financeiramente, materialmente, e vocês ficam aí somente com a palavra, né? Não faz movimento, não faz campanha, então não vai crescer. Então as pessoas não vão vir. Sim, mas as ovelhas vão vir, o que Deus há de trazê-las em nome do Senhor, pelo poder da palavra. Irmão, ninguém pode vir se o Senhor não procede. É através da palavra, da pregação. Eu não quero aqui igreja com 500 pessoas e as 400 pessoas vieram atrás de campanhas, de correntes, a oração forte do pastor, o suor do pastor, a gravata ungida, o lenço ungido do pastor. Não queremos isso. Estamos compromissados com a verdade de Deus, em nome de. Mas o mais importante aqui é que nós crescemos de fé em fé, de maturidade em maturidade, avançamos no conhecimento, porque ninguém pode nos tirar esse conhecimento que o Senhor nos deu, está nos dando e nos dará. Conhecimento vale mais do que o ouro, do que a prata. Quem concorda, diga amém. E Paulo pregou isso. Muitas das vezes Paulo anunciou isso. Você vê que Paulo tinha uma vida regalada junto aos seus pais, um homem de posse,
deixou tudo, aleluia, porque entendeu que o Senhor o chamou, deixou toda a riqueza, toda a sua religiosidade, todos os seus aparatos, toda aquela segurança que ele tinha nos bens que ele possuía, deixou tudo para trás e se pôs na direção de Deus e foi usado maravilhosamente em nome de Jesus. Escreveu, e hoje estamos desfrutando das epístolas que Paulo escreveu, não desprezando os demais apóstolos, mas Paulo é o apóstolo da graça de Deus, em nome do Senhor. Entende isso em nome de Jesus? Irmão, eu estou contente com esse ministério. Eu não fico revoltado, aborrecido, se no nosso ministério tem poucas pessoas. Eu entendo também que muitos são chamados, mas poucos. Essas coisas não me abalam. As pessoas vão embora, deixam a igreja. Temos que trabalhar muito ainda. A nossa visão não está nessas coisas. A nossa visão, pastores, é se dedicar à palavra da verdade em nome de Jesus. Temos feito isso. Quem quiser se agregar conosco, seja bem-vindo. Se não quiser, podemos fazer nada. Estamos aqui em missão. Estamos aqui proclamando, anunciando as verdades contínuas no Evangelho, que é poder, o Evangelho de Deus, em nome do Senhor. Amém, amados? É assim que nós vivemos em nome, estamos contentes, satisfeitos. Vamos voltar para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, no versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Isso aqui não é somente para o pastor, para você também, que é membro do corpo de Cristo, ministro de Cristo, sacerdócio real, povo que Deus transformou. Romanos 10, 14, é isso? Diz assim: como porém, diz Paulo na sua época, invocarão aquele em quem não creram? Por que não creram? Porque ninguém, ele fala depois, porque ninguém anunciou. Que Paulo foi pregar aonde Jesus não foi. Aleluias! E como crerão naquele de quem nada ouviram? Outra pergunta: e como ouvirão se não há quem pregue? Mas Paulo estava consciente, precisava pregar, anunciar o Evangelho de Deus aonde Jesus não foi, e Paulo cumpriu. Paulo foi um grande missionário. Paulo se esforçou, porque sabia que o Evangelho era o poder de Deus, e as pessoas então se uniram a Paulo, né? Não todos os homens da época, mas muitas mulheres, homens, se uniram a Paulo, apoiando nessa missão gloriosa. Irmão, nós pastores temos uma missão gloriosa, porque o Evangelho de Deus expressa a glória, a majestade de Deus em nome de Deus. Quando pregamos o Evangelho como ele é, não sobra glória para o homem. O homem é apenas um instrumento. Deve entender isso. Eu apenas sou um instrumento. Eu sou igual aos meus irmãos que ouvem a palavra do Senhor. O Senhor coube a me escolher, me separar, mas eu não sou maior do que os outros. Eu não quero ficar para a história, de maneira nenhuma. Eu quero ser lembrado como um pastor que foi fiel à palavra de Deus, que não se desviou, que não adulterou, que não mesclou o Evangelho de nosso Senhor, amado, soberano Jesus Cristo. Esse é o nosso lucro. Isso nos faz bem, nos alegra, nos renova, em saber que a pregação, isto é, quando pregamos a palavra da verdade, temos respostas. As pessoas veem, as pessoas são tocadas, impactadas, se unem a cada um de nós, para juntos anunciarmos a palavra de poder. Aleluia! Entende isso? Então Paulo se dispôs a proclamar o Evangelho, pois sabia, aleluia, que nele o Evangelho
está o poder de Deus em favor da salvação de todos os homens eleitos. Todos os eleitos reagem quando ouve o evangelho da vossa salvação, ou a palavra da vossa salvação, ou a pregação da vossa salvação. Assim aconteceu com você e comigo. Quando ouvimos esse evangelho, peraí, dizer que tudo que eu ouvi lá atrás, até o presente, tudo errado. Tudo errado. Você passa a entender, você passa a estudar, você passa a se entregar, você passa a se dar a palavra da verdade. Você passa a ter prazer, que o evangelho te traz segurança, te dá certeza que uma vez salvo, salvo para, que você é propriedade de Deus, você é um com o Senhor. Tudo isso Paulo pregou, que nós sabemos hoje. Paulo pregou, quem se une ao Senhor é um. Mas eu pergunto, quem que pode se unir ao Senhor? Todos os homens? Aqueles que ouvem o evangelho glorioso de Jesus, se unem ao Senhor, uma aliança eterna, uma aliança inquebrável. Por isso que nós cantamos aquela canção, somos inseparáveis. E é verdade, ninguém pode nos separar de Deus. Mas em outrora, eu mesmo não tinha essa certeza, eu não tinha essa segurança, eu botava em dúvida se eu era de Deus ou não, se o diabo ou um demônio a qualquer momento poderia me possuir. Olha só, meu Deus do céu, falta de conhecimento, né? Hoje sabemos que o maligno não pode não pode, cairão 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Oh, que segurança, podemos falar isso, está vendo? Porque você, ao ouvir o evangelho, você obteve todas essas informações que você não tinha quando você ouviu lá atrás pregação baseada em homens, em achismos, mandamento de homens, dogmas, etc, etc. Então foi no evangelho que você ouviu todas as informações para que você pudesse hoje ter alegria, prazer, saber que Deus está contigo, que todas as coisas que deveriam ser cumpridas, Ele cumpriu em nosso favor. Aleluia. E agora estamos reinando com Cristo, estamos vivenciando a Cristo dia após dia, em nome do Senhor. Porque ninguém pode falar Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Estou falando Jesus que está centralizado no Evangelho. Eu não estou falando do Jesus crucificado lá no Rio de Janeiro, ou do Porto das Caixas, né? Estou falando do Jesus que está centralizado no Evangelho, que é poder. Se ele não tivesse centralizado no Evangelho, o Evangelho não era poder, o Evangelho não tinha poder. Como ele está centralizado, como se prega o Evangelho, o seu poder é manifesto. Quando o poder de Deus é manifesto, irmão, não é pela invocação, eu te invoco o poder de Deus, é pela palavra de poder. Então as ovelhas que adentram, ou que são chamadas por ele, Jesus, são impactadas, já falei aqui, são libertas, são transformadas, são restauradas da água para o vinho. Quem crê, diga amém. Quem está aqui que já foi transformado, diga amém. Totalmente, amém. Porque o Evangelho é Evangelho de poder, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, até quando? Então Deus se manifesta pela palavra do seu poder, e se manifesta eficazmente. Eu fui meditar nessa palavra. Essa palavra eficazmente significa de forma eficaz, forma a qual se atinge os resultados desejados. Então o Evangelho foi entregue a Paulo, Paulo pregou, e os resultados que as pessoas, que Paulo teve até no seu apostolado, acontecia normalmente, sem forçação de barra. Aceita Jesus, senão amanhã será tarde demais. Não, Paulo simplesmente pregava o Evangelho,
E os resultados aconteciam. Vidas vinham para Jesus. Aleluia! Eram reconciliadas, redimidas, como foi muitos e como acontece hoje também, em nome do Senhor. Diga, eu recebo essa palavra. 1 Tessalonicenses. Você que me ouve pela nossa live, tudo que nós falamos aqui, nós nos baseamos na palavra da verdade. Está contido na verdade de Deus. Não é minha, não é sua, não é de ninguém. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 5. Diz assim: porque o nosso evangelho, quando Paulo diz nosso evangelho, porque ele, com os demais cooperadores, entendiam que eles precisavam, dia por dia, disseminar, proclamar, manifestar esse evangelho. Ele diz: não chegou até vós tão somente em palavras. Cara, a palavra era importante, palavra de conhecimento, palavra que ajusta vidas, que transforma, mas sobretudo em quê? Em poder. Olha só, por isso eu digo que Paulo tinha certeza que o evangelho pregado por ele era o quê? Poder. Diga, poder. No Espírito Santo, em Deus, em Jesus, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, aleluia, e por amor de vós. Paulo e os demais pregavam o evangelho por amor, não por interesse. Há muitos por aí, Ângela querida, que pregam o evangelho para receber algo em troca, né? Toma lá da cá, etc, etc. Paulo pregou com os demais companheiros de sua época por amor. Então, o evangelho é manifesto no poder de Deus e no Espírito Santo, que é o próprio Senhor. Por isso eu digo, Jesus está centralizado no evangelho. Aleluia. Por isso que Paulo diz, é poder de Deus. Não me vergonho. Eu não estou pregando aqui coisas banais. Eu não estou pregando aqui coisas insignificantes. Estou pregando algo que é rico. O evangelho é rico. Aleluia. E tem gente que despreza, prefere se agregar, ouvir, se ater a doutrinas que são elaboradas, criadas pelos homens que não são segundo o coração de Deus. Então os homens dessa época, Paulo e os demais apóstolos, homens e mulheres, se dedicavam sobremaneira para a pregação ser disseminada, ser manifesta àqueles que ainda precisavam ouvir, e ouvindo, aleluias, eram o que? Chamados. Diga aí, Deus me chamou. Por que Deus te chamou? Você sempre foi ovelha. Te chamou, qual foi o método que ele usou? Pregação da palavra, a verdade de Deus. Ainda 1 Tessalonicenses, agora no capítulo 2, no versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aleluias. Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. 2 pontos. É que tendo vós, olha essa coisa maravilhosa que Paulo faz aqui, né? Não engrandecendo a homens, era para a glória de Deus, mas está reconhecendo aqui que esse povo, ao receber a palavra de Deus, o evangelho, teve frutos, né? Muito bem. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, meu irmão, que é de Deus. Irmão, eu repito aqui, que nós pregamos é de Deus. Se não fosse de Deus, você não estaria aqui. Duvido. Eu posso usar essa palavra agora, duvido. O que nós pregamos é de Deus. O que faz você ficar aqui é que você sabe
você consegue distinguir, discernir que as nossas pregações estão baseadas no Evangelho, que é poder de Deus, em nome de Jesus. Acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é. Então a palavra de Deus é o quê? É a verdade que os homens precisam ouvir. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus, a qual com efeito, quer dizer que a palavra de Deus produz efeito, está operando o quê? Eficazmente em vós, os que credes. Quem são esses que credes? Ou vão crer? Os escolhidos, os que foram separados. Alguns deles estão mortos em seus delitos e estão caídos, prostrados. Pessoas que são viciadas, pessoas que adoram supostos santos, pessoas que vivem uma vida amarga, aquele sofrimento atroz. Mas ao ouvir a palavra da verdade, que é de Deus, que não é de homens, diz Paulo, então a palavra opera eficazmente, causa mudanças significativas, mudanças reais na vida daqueles que foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do amém? Quem é que foi escolhido aqui? Diga amém. Desde antes da fundação do, compreende isso? Em nome do Senhor. Então o evangelho pregado significa uma chamada eficaz em relação às ovelhas que estão perdidas. Vou repetir: o evangelho pregado significa uma chamada eficaz em relação às ovelhas que estão perdidas, e aquelas também que durante os anos de suas vidas passaram a seguir enganos, chamando o profano de santo, chamando a mentira de verdade, porque foram ensinados dessa forma. Mas quando o evangelho de poder chega, a verdade é manifesta, e essas pessoas passam a ser livres, a cegueira acaba, o todo que está na sua visão cai por terra em nome de Jesus. Amém? Estamos pregando a palavra de Deus ou não? Ou estamos aqui trapaceando? Ou estamos aqui enganando? Ou estamos aqui iludindo? Não, estamos pregando a palavra. Os que foram separados acreditam, creem. Essa é a reação da ovelha que vem, porque foi chamado por Jesus. Jesus a chama, ela vem, ela compreende a voz do seu pastor. A sua voz, a sua palavra é nítida, ela se dobra, ela reverencia, ela diz: resolvo agora, como Zaqueu, devolver, etc, etc, tudo que eu roubei. Resolvo agora deixar minha vida promíscua, desejo agora deixar minha vida de vícios, de puladas de muro, sei lá o que. É na hora, irmãos, tem que haver transformação. Assim aconteceu com Zaqueu. Estava ali Deus de carne e osso, o verbo, a palavra estava ali, e Zaqueu teve que renunciar tudo aquilo que ele gostava, que ele amava, que ele praticava. Então houve salvação naquela casa, porque ele estava perdido, foi achado, foi encontrado, em nome do Senhor. Amém. Vamos ver então o último texto. Eu não quero cansar vocês. Estão cansados? Sim ou não? Ou não? Então posso continuar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A palavra do nosso Deus. Isso aqui é interessante, né? Isso ocorre até hoje. Aconteceu na geração de Paulo, nas outras gerações pós-Paulo, e acontece na nossa também. Romanos 8, verso 30. E aos que predestinou, a esses também. Como é que Deus chama a quem Ele predestinou? Qual é o método? Palavra, irmãos.
Que tem homens que chamam, os falsos profetas, como disse aqui, chamam o quê? Para enganar as pessoas, para que elas ficam em submissões a eles. Que tem homem que manobra as pessoas, né? Consegue persuadir as pessoas. Mas nós não fomos chamados por Deus. Deus é que tem lugar em nossas vidas, em nome de Jesus. É os que chamou, a esses também justificou. Irmão, isso aqui era uma esperança no momento que Paulo escreveu, mas em 70 tudo isso ocorreu. Por isso que nós podemos declarar que já fomos justificados. Diga bem, irmão, já estamos justificados. Precisamos, né, querer entender que é preciso a gente buscar a justificação em Deus. Já fomos justificados, aperfeiçoados, perdoados, lavados, oh aleluias. E aos que justificou, a esses também glorificou, já engrandeceu, já o tornaram, quer dizer, o Senhor nos tornou sacerdócio real, aleluia, povo inseparável, povo que tem a unção de Deus, povo que tem Deus dia após dia. Então nada mais pode nos abalar, pois saber que Deus é conosco. Diga, Deus é conosco. Então, para encerrar, então quando um filho é chamado por Deus, ou uma ovelha, ou um predestinado, ou um eleito, ele não faz força para receber a palavra. Ele diz simplesmente que, Senhor, que a tua palavra reine em minha vida, que a tua palavra produza na minha vida frutos para o teu louvor, para a tua glória. Palavra transformadora. Tem gente aqui que veio na igreja, não precisou passar por correntes, campanhas, óleo na cabeça, sal grosso. A palavra foi suficiente para que elas pudessem confessar, que ainda confessa ainda hoje, que são novas criaturas em nome de Jesus, que mudaram mesmo, receberam a mente de Cristo, receberam um espírito novo e acreditam que Deus está com ela. Quem crê que Deus está com você, diga bem. Nem todos nas religiões, nas congregações podem afirmar isso com certeza. Nós podemos, porque a palavra de poder, o Evangelho, a Escritura, nos orientou, nos mostrou que Deus já se faz presente em cada um de nós, em nome do Senhor. Ponto final. Por isso que eu não aceito viver neste mundo amedrontado, assustado, preocupado, ansioso. Não. Minha vida está segura nas mãos de Deus. Eu não preciso recorrer a livros, né? A sessão espírita, sei lá o que. Essas coisas que os homens ensinam como métodos de saída, de socorro, transformação, amparo, fortalecimento. Não, a palavra em si já nos fortalece todos os dias. É verdade, senhor? Em nome de